estamos aqui no canal Facility Café e vamos entrevistar a nossa palestrante do quarto Facility Café, Isabel Barros. Olá, Isabel. Tudo bem? Tudo bom, Edson? Tudo bem. Oi, gente, tudo bom? Bom, primeiramente, obrigado por você estar aqui disponível para poder fazer essa entrevista com a gente. O grande objetivo do Facility Café, de fato, é disseminar o conhecimento. E na universidade eu tenho visto muito um pouco o distanciamento do time de facilities, do time de property ou de real estate. E existe uma intenção muito grande de todo o grupo hoje, tá, tanto dentro da Abrafac, da Coronet, em fazer, e dos profissionais, né, dessas áreas, em a gente ter de fato uma interação muito maior. Né? Não que não tenha, a gente já tem várias pessoas inteiradas nas duas áreas, mas que a gente consiga realmente fazer essa interação de uma forma mais contundente. Mas, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Isabel perguntando sobre o assunto tema do quarto Facility Café, que é o wellness. Depois a Isabel vai explicar para a gente um pouquinho o que quer dizer esse termo, enfim, para poder a gente aprofundar nisso daí. Bom, começando com a pergunta aqui, Isabel. Para você, qual a importância de se fazer um planejamento estratégico de workplace? Bom, tudo que é feito numa empresa, no final das contas, deveria ser pensado de forma estratégica. Ninguém numa empresa que busca resultados positivos, seja uma empresa privada ou seja uma empresa governamental, sempre vai buscar um resultado positivo. E esse resultado positivo ele é conseguido através de uma estratégia. E o espaço no qual esse negócio acontece deveria ser sempre planejado de forma estratégica também. E é por isso que quando a gente fala de planejamento estratégico de workplace, de espaço de trabalho, isso é uma coisa importante, porque você vincula os objetivos estratégicos da empresa com os objetivos do seu espaço de trabalho. Então não é uma questão de modismo, mas sim uma questão de adaptar o seu espaço ao seu negócio. E ao invés de ter espaço como uma despesa, ele passa a ser um investimento que vai contribuir para o resultado do seu negócio. Legal. Como eu falei, só dar um overview do que, ou explicar um pouquinho melhor do que é o termo em inglês e as diferenças entre wellness e well-being. Tá certo. A questão de wellness e well-being é uma discussão que a gente vê muito, mas para simplificar, o well-being tem a ver com o indivíduo, é o meu bem-estar, se eu estou bem. E o wellness é uma maneira da gente tratar a questão do bem-estar como um todo dentro de um espaço. Então, ele vai tratar o wellness, que a gente traduz para bem-estar da mesma maneira, mas é o bem-estar cognitivo, físico e emocional. Então, quando a gente junta essas três vertentes, a gente tem a questão do wellness, do well-being maior dentro da empresa. Legal. E na tua opinião, por que é tão importante a gente tratar o bem-estar e por que ele deve ser tão considerado aí no planejamento estratégico das empresas, o bem-estar do funcionário? Vamos fazer uma consideração muito simples. 80% do que se gasta numa empresa, ela é vinculada a salários e benefícios de um empregado. 10% está vinculado ao espaço físico e 10% vinculado a questões de tecnologia. Será que não vale a pena você pensar no bem-estar do seu maior investimento, que é o seu funcionário, de uma maneira estratégica? Eu acho que vale a pena sim, porque você vai aumentar a produtividade, você vai ter empregados mais satisfeitos, colaboradores que vão vestir a sua camisa e você vai ter resultados muito melhores. Legal. E assim, na tua opinião, o RH não deveria ser quem abriria essa frente de trabalho? O RH é um dos grandes parceiros da gente nesse trabalho, mas tem que se pensar em termos estratégicos no espaço como um todo e no indivíduo como um todo, por uma questão de você trabalhar com liderança. Você vai trabalhar com a maior liderança da empresa, vai definir um espaço de trabalho que promova esse well-being. E é óbvio que você vai ter que ter ações de recursos humanos complementares ou vinculadas, pensadas desde o início, para você não ter desperdício de investimentos, ou então o espaço está indo numa direção, recursos humanos está pensando em outra coisa e aí a coisa não funciona. Entrando nessa questão da empresa, até de investimento, que é lógico que a empresa vai precisar fazer um investimento para poder
acredito eu, né, que a empresa precisa investir de fato num projeto para seguir com esse tipo de abordagem, seja no escritório, com os colaboradores. Na tua opinião, o budget, o investimento é um impeditivo, por exemplo, para fazer a implementação de um tipo de projeto desse ou não? De maneira alguma, é uma questão de você fazer um investimento inteligente. Então vamos dizer que a gente vai sentar numa mesa, facilities, real estate, recursos humanos e tecnologia para discutir um projeto. Normalmente isso não acontece. Mas quando a gente faz isso, a gente vai ter a condição de fazer as melhores opções possíveis dentro do seu orçamento, que é finito, no espaço de tempo que se tem, em função do seu negócio. Então é só uma questão de aplicar bom senso dentro do que você vai fazer, estabelecer suas prioridades e, por exemplo, tem coisas que você faz num espaço de trabalho que não vão custar nem mais nem menos para dar condição aos indivíduos de ter um bem-estar maior. Eu como tenho muito a questão da visão de suprimentos na área de contratação, sempre me questiono aonde eu vou buscar a empresa que faça esse tipo de trabalho. Hoje no Brasil, é fácil a gente achar empresas que desenvolvam esse tipo de projeto? Olha, tem uma série de consultores nessa área, tem empresas que trabalham esse tema e você pode buscar isso no mercado. A própria Cornet pode te ajudar a encontrar, a Abrafac pode ajudar a encontrar e outras organizações. Tenho certeza que a partir de hoje o Facilities Café também vai ajudar a identificar esses profissionais e a fazer um trabalho mais entrosado entre todas as áreas e buscar a melhor solução para o seu problema. Bem-estar dentro do espaço de trabalho não é o ginásio, não é a piscina, não é necessariamente um investimento grande. Pode ser somente uma palestra para os funcionários que vai ajudá-los, por exemplo, a lidar com o tema de privacidade e estresse de uma maneira melhor. Dar às pessoas ferramentas que elas mesmas possam implementar no dia a dia. E hoje é um pouquinho do que nós vamos tratar aqui na nossa palestra. Dar às pessoas algumas ferramentas que elas possam sair daqui e amanhã já ter uma condição de melhoria no seu próprio bem-estar dentro do espaço de trabalho. Legal. Bem, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a Isabel pela matéria, pela entrevista. E eu convido a vocês sempre estarem aqui com a gente no Facilities Café, nosso canal, e também nos nossos eventos, para que a gente consiga, de fato, fomentar esses novos assuntos e adquirir conhecimento. Obrigado. Faz igual o Jornal Nacional, fica rindo eventualmente. Fica rindo eventualmente para essa